Progressão parcial de geografia, conteúdo do 9º ano do ensino fundamental e do 2º ano do ensino médio. Alunos matriculados no 1º ano do ensino médio e no 3º ano do ensino médio. Problemas ambientais mundiais. 2 temas, temas 1 e tema 2. O tema 1, problemas ambientais urbanos. O tema 2, problemas ambientais no campo. Aqui uma imagem do mundo, né? O mundo aqui com os problemas ambientais. O mundo passando por catástrofe, bastante debilitado. A gente percebe aqui um leque, calor, curativos, lixo, fumaça de indústria, árvores ressecadas. Então, é um mundo realmente em problemas. Há 2 tipos de problemas ambientais, ou 2 locais onde ocorrem esses problemas ambientais: os urbanos e os rurais. Vamos falar primeiramente no tema 1, problemas ambientais urbanos. Tema 1, subtema 1 do tema 3 da progressão parcial, tanto para os alunos do 1º ano quanto do 3º ano. Problemas ambientais urbanos. Esses processos modificam intensamente as paisagens naturais, desencadeando inúmeros problemas, como desmatamento, efeito estufa, mudanças climáticas, poluição, entre outros. Fatores principais que levam aos problemas ambientais urbanos, ou problemas que acentuam, que atenuam os problemas ambientais, ou tipo de coisas, ou tipo de fatores, ou tipo de atividades que levam ao agravamento dos problemas ambientais urbanos. São 2 fatores, são 2 influenciadores: a urbanização e a industrialização. Ou o contrário, a industrialização, ela é responsável por ocorrer a urbanização. Os 2 são responsáveis pela maioria dos problemas ambientais urbanos. A industrialização é a produção industrial, fábrica, indústria. E a urbanização é um crescimento maior das cidades do que do campo, um acúmulo maior de população nas cidades em vez do campo. Principais problemas ambientais urbanos, a gente tem aqui alguns, são os principais, mas são vários, como poluição do ar, da água, sonora, visual, ilhas de calor, inversão térmica, efeito estufa, chuva ácida, enchentes e desmoronamentos. Poluição do ar. A emissão sem tratamento de gases no ar, principalmente proveniente das indústrias e dos automóveis, causa uma grande quantidade de elementos nas camadas externas da Terra. E essa quantidade de poluentes, principalmente de fumaça das indústrias e desses poluentes emitidos da queima dos combustíveis dos automóveis, vai causar uma diversidade de problemas, como problemas respiratórios, alergias, pode vir a acontecer até câncer, principalmente câncer de pulmão, câncer de pele, associados a essa emissão de poluentes no ar. O ar atmosférico é composto em grande quantidade por esses poluentes. Poluição da água, poluição dos rios, dos córregos, das nascentes de água. Em muitos casos, lixos
são lançados ou nos cursos d'água ou nas nascentes, influenciando no regime, influenciando na captação, na distribuição e na qualidade da água, principalmente na água que é para o consumo humano. Nós temos a grande parte de águas hoje que não são próprias para o consumo humano, que são poluídas, que não são potáveis. Uma grande quantidade de água não é potável. Interessante que uma parcela muito pequena de água que é potável tem sido contaminada, principalmente pelas atividades humanas de produção, de desenvolvimento, de uso e de produção. Então, muita água hoje em muitos lugares estão sendo poluídos. Aqui a gente tem um problema de um desmoronamento. Alguns imóveis eles estão já no barranco, alguns prestes a caírem por causa do desbarrancamento, da erosão, principalmente pela questão da água da chuva nesses lugares. Interessante que isso acontece mais nos espaços ocupados por pessoas de menor renda econômica. Isso acontece principalmente porque as habitações elas são feitas sem um estudo, sem uma análise daquele tipo de terreno, daquele solo. Elas são feitas sem uma estrutura adequada e o tipo de uso e ocupação também. Por exemplo, as famílias mais pobres, que têm às vezes um quintalzinho, plantam muita bananeira, é uma fruta muito popular, de desenvolvimento fácil e produz muito. A banana ela tem muitos quintais. A própria banana ela acumula a água no tronco. A raiz dela ela é muito superficial, então ela não tem muita firmeza no solo e isso facilita que esse solo seja lixiviado, seja lavado, favorece a erosão, que é o carregamento desse material pela água das chuvas. E o desmoronamento aqui vem principalmente no período das chuvas, que há um encharcamento desse solo e ele fica mais pesado, ele não aguenta a pressão e às vezes, em muitos casos, vidas têm sido perdidas, o patrimônio, pessoas têm perdido todo o seu investimento, têm perdido o seu lar, né, onde é o aconchego da sua família. Poluição sonora é provocada pela emissão de som, que são as buzinas dos automóveis, as sirenes, as máquinas. Há um padrão de som que é aceitável, é contado em decibéis, 10, e ele principalmente pode chegar a causar até problemas neurológicos, né? Estresse, fadiga, ansiedade, por causa do excesso de som, falta de concentração por causa desse excesso de som. Tem um padrão tolerado de poluição sonora. Quando isso passa do seu limite, a gente chama isso de poluição. Poluição visual, que está ligada principalmente à propaganda, ao marketing, às divulgações que são feitas principalmente nas vias públicas, nos terrenos baldios, nos terrenos desocupados, e isso causa um excesso de informação, um excesso de imagens, e a leitura dessas imagens, a observação dessas imagens causa também estresse, causa fadiga, causa cansaço, causa problemas, uma série de problemas na vida das pessoas. E podem causar acidentes de trânsito também. Então, são os cartazes, os outdoors, as placas, os banners e os anúncios luminosos. Ilha de calor é o aumento
da temperatura em determinadas partes de uma cidade. A gente tem o clima, que é o geral para aquela área, para aquela região, mas a gente tem naqueles espaços na cidade, alguns lugares que eles ficam mais aquecidos do que os outros. É chamadas de ilhas de calor, locais de maior concentração de calor. É uma região onde geralmente tem muito prédio, muito asfalto, vidro, concreto, e há poucas árvores e pouco espaço de solo sem cobertura asfáltica. A ilha de calor, essa região, ela acontece um superaquecimento, um aquecimento muito maior do que das áreas em torno. E há uma outra característica, uma variação dessa temperatura. Quando atinge esse pico, esse maior calor, a temperatura se eleva muito. E quando passa, né, essa influência de calor ali, há uma queda, há uma diferença muito grande da temperatura máxima e temperatura mínima nesses lugares. Inversão térmica. Quando a poluição do ar ela impede essa movimentação, a livre movimentação das massas de ar. O ar frio e mais pesado, ele fica embaixo. E o ar quente mais leve, ele fica em cima. Não há essa troca de massas de ar por causa dessas poluições que estão nas camadas em torno da Terra. Os raios solares, eles aquecem quando eles estão retornando da atmosfera terrestre e não quando estão entrando. Essas ilhas de calor, elas dificultam essa movimentação das massas de ar. Efeito estufa é causado pelo aquecimento anormal. O efeito estufa, na verdade, ele é natural e ele precisa acontecer para causar o equilíbrio da vida da Terra. Para que ocorra a vida, é preciso esse efeito estufa, esse efeito de aquecimento da superfície da Terra. Mas quando ele é exagerado, esse efeito estufa acentuado, ele causa problemas, o desequilíbrio da vida na Terra. Tem-se observado essa aparência de aumento da temperatura na Terra, o que tem prejudicado a vida, a saúde de seres vivos. Chuva ácida, poluição do ar, reage com a umidade do ar, ocasiona chuva com presença de componentes ácidos, prejudica a plantação agrícola, no caso aqui na cidade, vai prejudicar edificações, automóveis, aqueles bustos de bronze colocados nas praças públicas, eles são corroídos por essas chuvas ácidas. As primeiras chuvas que vêm no início da temporada de chuva, ela tem um pH bastante elevado. Enchente e desmoronamento, aquela figura que analisamos, que olhamos agora há pouco, que fala desse desmoronamento causado pela água da chuva, principalmente pelo acúmulo dessa água no solo, faz pesar e faz cair, faz esbarrancar. Agora o tema 2, principais problemas ambientais no campo. Tem vários problemas ambientais no campo. Os nas cidades são agravados principalmente pela industrialização e, consequentemente, a urbanização. Já no meio rural, esses problemas eles são desencadeados pelos fatores: expansão da agropecuária, utilização de métodos para cultivo e criação de animais. Então, pela agropecuária, que é cultivo de vegetais e domesticação e multiplicação de animais. Principais problemas ambientais no campo: desmatamento, queimadas, utilização de agrotóxicos, compactação do
solo. Desmatamento é utilizado principalmente para a exploração madeireira, a exploração da vegetação, comercialização dela, ou em forma de carvão, ou em forma de madeira, de madeiramento, produção de madeira, de papel, celulose, algum tipo de exploração nesse sentido. E também para a prática agrícola. Hoje tem sido difundido o plantio direto, sem aragem, sem a queima da vegetação. Mas culturalmente no Brasil, ainda há essa prática, às vezes, de queima da vegetação, da retirada dessa vegetação, desse desmatamento através das queimadas. E isso atinge de forma forte o equilíbrio da vida na Terra, problemas ambientais globais. Queimadas, utilização de fogo para eliminar a vegetação, principalmente para o plantio agrícola ou para a formação de pastagem para o gado. No primeiro momento, há uma impressão de que a vegetação vai se desenvolver melhor, que é uma rapidez na brota ali. Só que depois vem todos os problemas desencadeados, empobrecimento desse solo, enfraquecimento desse solo, desestruturação desse solo, facilita depois o lixiviamento, o carregamento desse material. Utilização de agrotóxicos, inseticidas e herbicidas contaminam o solo, o lençol freático, que é a água, os rios. O lençol freático é a água subterrânea. Os rios infiltram no solo, atingem as águas tal. As águas da chuva, ao escoares nessas plantações, podem transportar o agrotóxico para os rios. Esses agrotóxicos usados de maneira irregular, de maneira excessiva na indústria. A água da chuva vem, carrega isso e leva para os rios, contamina as fontes de água de utilização animal, ser humano e animais, e os animais em si. O ser humano se enquadra também nos animais. Compactação do solo, principalmente pelo deslocamento do gado. Gado sobre o terreno, pisoteando. Isso dificulta a infiltração da água, torna esse solo mais empobrecido, torna a vegetação mais empobrecida, ou a diminuição da vegetação nesses locais. E a gente tem aqui um planeta Terra sendo recuperado, um mutirão de pessoas cuidando, tirando as feridas, tirando as sujeiras, cuidando do planeta Terra. E ele com a cara satisfeita, alegre, animado. Então, que a gente possa pensar sobre isso, né? Cada um aí está fazendo uma partezinha e juntos estão fazendo muito pelo mundo. Cada um pode pensar na sua própria alternativa, no que pode colaborar para o equilíbrio na vida na Terra. Algumas ações são grandes, algumas ações são de empresas, algumas ações precisam de uma gestão para que aconteça. E muitas das ações, elas são individuais. Elas começam no próprio indivíduo, elas começam na sua própria consciência. Ela começa com a pessoa só. Um grande abraço, bons estudos, boa prova de progressão parcial, sucesso!